Paz do Senhor, meus irmãos. Esperamos que através desse vídeo você seja abençoado pela palavra de Deus. Nós estaremos comentando, como estamos fazendo toda semana, a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Antes da gente comentar, eu quero pedir, se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal e que você possa compartilhar os vídeos, enviar para alguém da sua família, algum irmão que você conhece, que gostaria de estar aprendendo algo mais da palavra de Deus. Esse vídeo ele tem esse objetivo, de ajudar as pessoas a compreender a palavra de Deus, em especial a Escola Bíblica Dominical. Então, compartilhe esse vídeo com alguém. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Será um prazer ter você como inscrito. E caso você queira também deixar um comentário sobre o vídeo, sobre a lição, fazer uma pergunta, quem sabe apresentar uma ideia a respeito do assunto, tudo isso é importante. Vai ser bom relacionar com você e nós crescermos juntos no conhecimento da palavra de Deus. Lição de número 9, vivendo o fervor espiritual, texto áureo. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18, carta de Paulo aos Efésios. Depois vem a verdade prática dizendo assim, ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Então, ser cheio do Espírito, nós já aprendemos isso numa lição anterior, já foi explicado que pode se referir tanto ao dia do batismo, ou ao momento do batismo no Espírito Santo, como também à vida diária de um cristão, o cotidiano, sempre vivendo cheio do Espírito Santo. Hoje eu vou estar lendo a leitura em classe, não é muito extensa, para facilitar a nossa compreensão de alguns textos, alguns versículos que vão ser citados no comentário. Capítulo 5, do versículo 15 ao 20 da carta de Paulo aos Efésios. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Versículo 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que bom, irmãos, que texto interessante. Se você se tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai viver cantando hinos, cantando salmos, cânticos espirituais, Você vai viver sempre louvando, sempre servindo com alegria ao Senhor. O primeiro tópico da nossa lição, no comentário, vai estar falando aí sobre a importância da devoção pela palavra e oração. A gente vai entender nessa lição que para ser alguém fervoroso, precisa ser alguém que tenha devoção com a oração e com a palavra de Deus. E se você é alguém que ama a palavra de Deus, pratica, vive, gosta, ama, lê a palavra, estuda a palavra, vive a palavra e tem uma vida de oração, com certeza você é uma pessoa vivendo aí um fervor espiritual. Devoção, primeiro ponto desse primeiro tópico. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo, como o nosso apreço pela oração, o amor pela palavra, o apego ao jejum. Leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Ou seja, leitura da Bíblia, jejum, oração são exercícios espirituais importantes na vida da igreja. O crente precisa orar, precisa jejuar, precisa ler a Bíblia. Primeiro capítulo, o versículo 3 do livro Apocalipse, diz que é bem-aventurado, é muito feliz aquele que lê, que ouve e guarda esta palavra, porque o tempo está próximo. Então é importante você ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, mas é importante você guardar a Bíblia, a palavra de Deus. Então que nós possamos ser pessoas que venham guardar a palavra do Senhor. O que a devoção está explicando para nós aqui?
Devoção é um apego, é uma dedicação, é um zelo. Tem pessoa que quando ele vai expressar como religião, ou a sua religião, ele diz: eu sou muito devoto com a minha religião. São palavras já bem conhecidas da gente. Devoto com a religião, alguém é devoto com uma imagem, certo? É devoto com uma pessoa, porque a devoção é isso, é um apego. Você pode ter uma devoção com a sua profissão, você pode ter uma devoção com o seu ministério, certo? Por que a gente, por exemplo, tem aquele hábito de dizer assim: vamos cantar os hinos devocionais da igreja? A igreja diz assim: é o momento da gente fazer o devocional. Ou seja, vai cantar alguns hinos que ou faz parte da liturgia do culto, e canta em todo culto, tem aquela abertura com aquele chamado devocional. Ou seja, tem um apego, já tem um zelo, uma dedicação com aqueles louvores e não abre mão. Você sabe que tem alguns lugares que já não tem essa devoção. Há pessoas que não se preocupam mais com esse tipo de devoção. Então, o que é devoção? É você ter um apego, você ter uma dedicação. E a devoção aqui está falando em relação à palavra de Deus e à oração, certo? Devoto com a oração. Esses dias eu fui pregar numa determinada igreja e eu falei sobre a oração, que é uma condição para nós receber as bênçãos de Deus. Citamos ali, baseamos a nossa palavra em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a oração é colocada ali como uma condição para ser abençoado. Isso diz tudo para mim e para você. Se a gente quer ser abençoado, temos que orar. Se a gente quer ter sucesso no nosso ministério, ter sucesso na nossa vida familiar, nossa vida conjugal, até na nossa vida material, profissional, precisamos orar. Por que Daniel ficou por 3 impérios ali na Babilônia? Ele subsistiu a tantas coisas, a tantas dificuldades, ele superou tantas dificuldades e ele serviu ao Império Babilônico desde jovem até a sua velhice, passando por 3 impérios ali, porque ele era um homem de oração. Era um homem que se dedicou a Deus e ele orava a ponto de ter uma vida abençoada, frutífera, e ser alguém de sucesso, alguém que desempenhou bem o seu trabalho, e ele era querido pelos imperadores que assumiam o reino. Por quê? Porque ele era alguém que fazia as coisas certas. Ou seja, resumindo, o trabalho de Daniel era abençoado porque ele era homem de oração. Assim nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram sucesso espiritual, sucesso financeiro até, porque eram pessoas de oração. A oração é a chave da bênção. Daqui a pouco a gente vai falar alguma coisa sobre isso, escrito na lição. Vamos lá. Então, devoção é você ter um apego, você ter uma dedicação. Esse negócio de orar hoje e orar no próximo culto de Santa Ceia, daqui 30 dias, isso é um perigo. Sabia que tem pessoas que ele só ora o dia que ele vai no culto, se ele chegar a tempo da oração? Infelizmente, tem pessoas assim. Ele ora no culto no domingo, quando ele vai no domingo, e se ele chega a tempo, a igreja está ajoelhada orando, às vezes ele ora 1 minuto, ou 2, ou 5 minutos, e alguns já chegam, já estão cantando os hinos, e fica assim mesmo. Quando faz aquelas orações no meio do culto, às vezes ele está envolvido com uma criança no colo, ou às vezes está lá no banheiro, está lá na porta da igreja conversando, de repente ele está lendo a Bíblia na hora da oração. Tem pessoas assim. O nosso culto, irmão, tem que ser organizado. Nós tivemos uma lição há poucos dias aí, servindo a Deus com liberdade e reverência. Quando está cantando os hinos da harpa, o que eu devo estar fazendo? Cantando os hinos da harpa. Vamos fazer a leitura da Bíblia. O que eu estou fazendo? Eu estou lendo a Bíblia junto com a igreja, ou o dirigente do culto. É hora de cantar um hino do ciclo de oração. O ciclo de oração está cantando, o que ele está fazendo? Está adorando a Deus, então eu vou adorar. Eu vou ouvir aquele hino e junto eu vou estar glorificando a Deus, até posso estar orando. Existe uma frase no nosso meio, orar em espírito. Alguém não concorda com isso, daqui a pouco a gente vai falar. Mas é isso, é você ficar ligado no que está acontecendo no culto. Não é porque alguém está cantando que eu vou passear na igreja, eu vou brincar com o celular. Não, a gente vai, lógico, a gente está ali para cultuar a Deus. É hora da leitura da palavra, eu estou fazendo a leitura. É hora de ouvir da pregação, eu estou ouvindo a pregação. Eu vou ouvir a palavra, vou alimentar da palavra. Aquilo que a palavra estiver falando, eu estou recebendo. Certo? Então, a gente deve estar ligado.
no culto. A nossa forma de cultuar a Deus é isso. Devoção à oração e à palavra. Há pessoas que... Devoção à palavra e à oração, aliás. Então tem pessoas que ele já não ora mais. Essa pessoa aqui, nós temos um subsídio do professor, na revista do professor, que diz assim que há pessoas que ele já esqueceu como ora, já esqueceu como fala com Deus. Ele vai na igreja para receber alguma coisa, vai por conveniência e assim por diante. Mas tome cuidado, vamos ser alguém que ore. Mas não só na igreja, vamos orar em casa. De vez em quando levantar na madrugada para orar. A gente aprendeu um texto de Provérbios de uma maneira errada em relação à oração da madrugada. Mas não vem ao caso de dizer que a gente não deve orar. Nós devemos orar sim. O texto de Provérbios ele diz uma outra coisa. Quem sabe uma hora a gente fala sobre isso. Mas orar, a gente precisa orar. Orar de madrugada. Essa história de que de madrugada a fila é menor, isso são frases de música, isso são ilustrações, ou são força de expressão para motivar alguém. Na verdade, isso não é uma realidade. Você pode orar em relação... Eu vou falar uma coisa aqui interessante, estou até sorrindo. Em relação à oração, a falar com Deus, não tem horário de pico. Sabe o que é isso? Quando chega a hora do almoço numa grande cidade, todo mundo na rua com os carros, ir para lá e para cá, aquela dificuldade. 6 horas da tarde, pronto, sai na avenida principal da cidade e carro para lá e acidentes, porque é horário de pico, tá todo mundo fazendo a mesma coisa saindo. Na oração não tem horário de pico. Todos podem orar ao mesmo tempo. Nosso Deus, ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele está em todas as cidades, em todas as igrejas, em todos os quartos das casas do seu povo. Está em todo lugar, te ouvindo a todo momento, a todo instante. Você pode orar qualquer hora. De madrugada, de noite, de dia. O porém da madrugada é que é difícil orar. É difícil orar de madrugada. Deita tarde, levanta cedo. Fica difícil para alguns. Mas de vez em quando, pelo menos, é bom a gente tirar aí alguns minutos, quem sabe 1 hora, meia hora, e orar na madrugada. Orar à tarde, durante o dia. Se você tem horário diferente de trabalhar, tira alguma hora do dia para orar. E se você não tem como fazer isso em casa, cria-se o hábito de ir para a igreja a tempo de orar. Geralmente os nossos cultos começam às 7 horas, e alguns minutos antes as pessoas estão orando. Durante a semana, geralmente 7h30 da noite. Então, das 7 horas em diante, os pastores sempre dizem: a nossa igreja está aberta a partir das 7 horas, ou até 18h30 já está aberta algumas igrejas. Então, a gente deve, alguns minutos, a gente tirar para a oração. Isso é importante. Viu, meus irmãos? É muito importante. A lição está falando disso. Dedicação à oração e à palavra. Devoção. Então, aqui é uma introdução do assunto. É uma devoção à oração e à palavra. Agora, o próximo ponto vai falar da oração e a palavra. Olhe bem. Todos nós, é o ponto 2. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. Você acha que isso é verdade ou não? A lição está dizendo, é verdade. A oração é a chave da vitória. Você quer vitória? Vai orando. Criaram até uma frase assim, ora que melhora. Né? Tem hora que precisa orar mesmo. Então veja bem, não há ou não existe vida espiritual abundante sem oração. Não adianta alguém dizer que eu sou muito espiritual, eu sou uma pessoa espiritual. Mas ora quanto por semana? Né? Tem que pensar nisso. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração olha o que é a oração. O pastor Ezequias ele vem citando, quase todas as aulas, ele cita as declarações de fé do nosso credo, daquilo que cremos, né? A nossa igreja tem aí um código do cremos, aquilo que a gente crê, e que a igreja ensina e vive. Então veja bem, o que ela diz? O que a declaração de fé da Assembleia de Deus diz? A oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para comunicar com Ele e buscar sua ajuda por meio da palavra ou pensamento. Por quê? Palavra ou pensamento. Tanto você pode orar em voz alta, como orar em pensamento. É aquilo que as pessoas chamam de orar em espírito. É você ficar em um espírito de oração, você ficar em um propósito de oração. Então, orar, segundo a nossa declaração de fé, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa se dirige a Deus para comunicar com Ele. Olha que coisa interessante, irmãos. Comunicar com Ele e buscar ajuda por meio da palavra e do conhecimento. Comunicar com Deus, dialogar com Deus. Olha que coisa boa. A oração, guarde isso. A oração não é um monólogo. A oração do crente fiel não é monólogo.
Não, é um diálogo. Monólogo é você falando sozinho, uma pessoa falando sozinho. Diálogo vem de dois, são duas pessoas. Quando você está orando, você está falando com Deus, mas a resposta está vindo. Algumas chegam na hora que você está orando. Algumas respostas chegam na hora que você está orando. Algumas chegam daqui uma semana, daqui um mês, um ano ou dois. Mas vai chegar na hora que você precisa. Pronto. Tem coisa que não é para hoje. Tem coisa que é... Tem pessoas que ficam... Existe a palavra preocupação, não tem? O que é pré? Aquilo que vem antes. Preocupação. Alguém se ocupa do futuro. Tem um problema para resolver daqui a 2 meses. Uma audiência, um casamento, uma viagem, certo? Um serviço, alguma coisa para daqui a 1 mês, 2 meses, uma semana. E a pessoa já está sofrendo hoje. Ai, meu Deus, isso se chama preocupação. Você está se ocupando de alguma coisa que está lá no futuro. Certo? Temos que ter muito esse cuidado. O diálogo, a oração com Deus, você vai estar orando e você vai estar recebendo a resposta. Só que algumas não vão chegar agora, porque não precisa ser agora. Então você ora e ela chega lá no final. Eu gosto muito de citar a oração de Daniel, 21 dias orando. E quando ele recebe a visita de um anjo, que ele desmaiou, e depois levanta com a ajuda do anjo, e o anjo diz para ele assim, olha, desde o primeiro dia, tá vendo? 21 dias orando. E ele diz, desde o primeiro dia que você aplicou o coração a entender essas coisas. A campanha foi 21 dias, não foi? Mas a preocupação dele em entender foi um pouco antes. Então foi mais de 21. Desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a entender essas coisas e a orar ao Senhor, são ouvidas as tuas orações. E eu vim por causa da tua palavra. Olha que coisa boa, irmãos. O anjo desceu lá do céu para trazer uma mensagem para Daniel. Por que o anjo não vem falar isso para nós hoje? Porque o que nós precisamos hoje, Deus usou 40 homens num período de 1.600 anos e escreveu a Bíblia. Tudo que a gente precisa está na Bíblia. O dia que tiver um assunto emergente, que precisar ser resolvido agora, e não é procurando a Bíblia que vai, quem sabe um alerta, quem sabe uma previsão de alguma coisa para amanhã, para daqui a alguns momentos, uma cura de uma enfermidade, uma viagem que você vai fazer, uma solução de um problema. De repente Deus usa os dons espirituais, o Espírito Santo usa alguém em profecia, revelação do Espírito Santo e fala com você. Mas a gente precisa estar orando, precisa orar. Vamos mais um pouquinho aqui? Então a oração diz aqui que ela é a alma do cristianismo, porque ela expressa a nossa total dependência de Deus. O próprio Jesus Cristo orava. Jesus, irmãos, ele não precisava orar porque ele era Deus. Aliás, nós estamos falando era, referindo ao tempo que ele estava na terra. Somos cientes que ele é Deus, certo? As expressões do português, elas às vezes preocupam um pouco, mas estamos dizendo era porque foi naquele tempo. Mas, como Deus, ele estava ali, como Deus, porém, vivendo como homem. É o verbo encarnado. Certo? A Bíblia diz que nele habitava, Paulo falou aos Colossenses, nele habitava toda a plenitude da divindade. Então ele é Deus e ele é homem. E como homem, ele precisava orar. E ele orava muito. Jesus ia para o monte, orava na praia, onde ele estava, orava na sinagoga, orava no templo. Orava, falava com o Pai. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, lembra? Ele chega e ora. Ele está sempre orando. E ele diz assim, Senhor, eu sei, ou Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ele está sempre orando ao Pai. Então a oração é muito importante. Aqui diz que ela é a alma do cristianismo. Existem religiões que as pessoas não oram, porque o seu Deus é morto. Tem apenas frases, rezas, citações. Nós não trabalhamos com citações. Nós trabalhamos com o diálogo com Deus. A oração é isso. É o diálogo, é você falar e ser ouvido por Deus. Eu digo sempre que às vezes estamos orando e citando versículos para Deus, e essa citação que a gente faz já é uma resposta de Deus, fazendo a gente olhar para a palavra que ele tem a resposta para a nossa oração. Terceiro ponto, o viver sabiamente. Esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do nécio. Olha o que ele diz lá na leitura em classe. Vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios.
Existem pelo menos 7 palavras no Novo Testamento para a palavra nécio. Mas o apóstolo usa nessa passagem, o que ele usa nessa passagem aparece aqui a palavra asopos, que tem o sentido de tolo ou sem juízo. Paulo está constatando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. Isso se torna claro no versículo 17, onde o apóstolo usa o termo óperon, que é nécio, insensato, e acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes e não focar as aparentes vantagens como faz o mundo. O modo de vida do cristão não pode ser o mesmo padrão do mundo. Tá vendo, irmãos? A nossa vida tem que ser diferente. Quando ele fala de ser sábio, ele não está falando de ser estudado, não. Certo? Tem pessoas que se gabam do seu estudo. Eu tenho faculdade, e eu tenho doutorado, mestrado. Até crente faz isso, viu, irmãos? Não estou falando de não crente, não. Estou falando de pessoas cristãs que a gente conhece, do nosso convívio. Tanto de uma coisa, como crente como descrente, tem muita pessoa que ele se gaba disso. Eu sou doutorado, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado. Tem pessoas que fazem um curso médio de teologia e já compram um anel e coloca no dedo. Que ele quer mostrar. Se você faz isso, me desculpe. Mas isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. A gente se gabar daquilo que a gente estuda. É muito melhor a gente... Eu estou lembrando aqui, irmãos, do nosso saudoso pastor Anselmo Silvestre, nosso presidente das Assembleias de Deus do estado de Minas Gerais. Faleceu há poucos anos, com 96 anos de idade. E ele fazia uma citação quase que constantemente sobre a sabedoria. E ele dizia assim, você já deve ter ouvido, ele dizia assim, existe 2 tipos de sábio. Tem aquele que sabe que sabe, e faz que não sabe. É um sábio. Olha, vou repetir. Sabe que sabe, faz que não sabe, e é um sábio. Certo? É aquele sábio que sabe, mas ele não fica falando. E aí ele diz assim, tem aquele que sabe que não sabe, e faz que sabe. É um tolo. Pastor Anselmo dizia isso. Aqui o que a lição vem dizendo? Paulo constatando o sábio com o tolo, com o nécio. Ele diz para a gente andar prudentemente, não como nécio, mas como sábio. E a palavra nécio aqui está sendo usada como tolo, sem juízo, pessoa inconsequente. É isso. Pessoa que não mede consequência com as situações. Então, mas a sabedoria que ele está dizendo aqui, irmãos, é a sabedoria que Tiago falou. Tiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus dá a sabedoria. Sabedoria não é conhecimento filosófico. Uma pessoa pode muito bem ser uma pessoa muito estudada, muito culto, muito letrado, e não ter sabedoria para lidar com problemas na vida familiar, não ter sabedoria para lidar com os problemas sociais, com as pessoas. Qualquer coisinha ele quer brigar, ele quer partir para a ignorância, para o revólver, para a faca. Não é assim? Porque ele não tem sabedoria para resolver as coisas. Em casa, às vezes, o problema familiar, a pessoa tem muito conhecimento, muito estudo, diplomas e mais diplomas, mas ele não sabe lidar com a família. Na igreja, quantos estão na frente de igrejas? Tem muito conhecimento teológico, conhecimento secular, científico e pedagógico, mas não sabe lidar com a igreja. E a igreja vai descendo, e daí a pouco fala, você conhece os resultados, porque falta sabedoria. Mas se estiver faltando, Tiago nos aconselhou, busque, peça a Deus. Então a sabedoria é essa. Ele está dizendo aqui o seguinte, irmãos, que esses exercícios, quais são eles? A leitura da palavra, a oração, o jejum, eles devem ser cultivados, colocados em prática. A gente deve ver isso, porque isso vai nos dar sabedoria, vai nos dar a sabedoria que vem de Deus. Tiago diz que a sabedoria humana, ela é primeiramente, ele diz que ela é animal e diabólica. Sabedoria que se conhece, que se adquire, humanamente falando, nem sempre ela é louvável. E ele diz, mas a que provém de Deus, ela é primeiramente pura, depois pacífica e moderada. O que é uma sabedoria moderada? Aquela sabedoria
para ser usada na hora certa, no lugar certo, sem menosprezar, sem desfazer daquele que ainda não tem o conhecimento. Isso é muito interessante. Não é porque você estudou um pouquinho, que você sabe um pouco mais do que alguém, que você vai se gabar disso e menosprezar, desfazer das pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer. Porque amanhã ou depois, ele pode estar sabendo muito mais do que você. Hoje eu vi um pôster de um moço que está pregando, está indo pregar numa igreja em São Paulo, uma grande igreja, não vou citar nomes. Esse moço estudou junto com a gente em Passo, nossos cursos de teologia. E está pregando numa grande igreja em São Paulo, ao lado de um pastor de nível nacional. Eu achei aquilo interessante, fiquei feliz por ele, porque ele está sendo equiparado a pessoas de um alto nível de conhecimento, porque é uma pessoa que se dedicou e buscou a Deus. Mas não é só conhecimento teológico e bíblico. A sabedoria tem que estar ali, a unção de Deus tem que estar ali, senão não acontece. Então vamos manter essa sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. Vamos buscar de Deus. Se você não está tendo facilidade para resolver as coisas, busque de Deus, Ele vai te dar a sabedoria. Olha o quarto ponto, remindo o tempo. Essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. Diz muito mais. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo, no grego, você já sabe, é a palavra kairos. Aliás, kairos é a palavra que define tempo. Aliás, nem não é no grego. A palavra kairos é no hebraico. A palavra tempo, no grego, é kronos, do que vem cronômetro, cronologia. E a palavra tempo aqui é kairos, que é o tempo de Deus. É o tempo que ele é só conhecido por Deus. Mas o nosso tempo nós temos que remir. Ele está dizendo para a gente remir. Remir aqui é como comprar, resgatar, buscar de volta. Sabe o que ele está querendo dizer para nós aqui, o escritor? Aliás, Paulo? Que a gente não fica perdendo tempo, jogando o nosso tempo fora. Hoje o que tem de entretenimento que faz a gente perder o tempo não é brincadeira. Se a gente não tomar cuidado, a gente não tem tempo para a palavra de Deus. A gente não tem tempo para ir à igreja, não tem tempo para fazer nada. Então, remir o tempo, aproveitar o nosso tempo, porque ele é muito precioso. O dia de ontem que você viveu, bem ou mal, você não o terá mais. Esse momento que você está vivendo agora é único, aproveite ele, você não vai ter mais. Você pode ter coisas diferentes e até melhores, mas esse tempo você não vê mais, ele é passado. É isso? Então vamos aproveitar o tempo e remi-lo e aplicar as coisas de Deus. Vamos usar a devoção com as coisas de Deus. Segundo tópico da lição, vai falar da importância de se manter cheio do Espírito. Cheio do Espírito Santo, lógico. Por que se manter cheio do Espírito? Qual é a importância? Aí ele usa o versículo 18 da carta aos Efésios, no versículo 18 do capítulo 5. Ele fala assim, ó, não vos embriagueis com vinho. Ele divide o versículo aqui em duas partes para fazer um comentário esclarecido. Essa frase, não vos embriagueis com vinho, é a frase da Septuaginta, traduz da seguinte forma, não olheis para o vinho. Aí cita Provérbios 23 e 31, que é a passagem em Provérbios que explica as consequências destrutivas da bebedeira e a compara com a picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também devassidão e dissolução. No capítulo 23 do livro de Provérbios, você vai encontrar Salomão dizendo para nós não olhar para o vinho quando ele se escoa suavemente e não fazer uso dele, certo? Porque depois ele vai trazer sérias consequências. Eu vou abrir a Bíblia aqui e vou ler esse versículo para você. Aliás, eu estou com a Bíblia aqui em cima da estante e vou ler para você o que ele diz. Olha bem, é Provérbios 23, a partir do 31. Tem hora que precisa mudar um pouquinho a claridade aqui. Vamos lá. Não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Aquela cervejinha gelada, hein, moço? Já pensou? Com esse calorão? Aqui está dizendo para você não ficar olhando, não. Deixa esse negócio para longe, isso é perigoso. Sabe por quê? Olha bem, no fim, ou no seu fim, morderá como uma cobra e como o basilisco picará. Tá vendo? Os teus olhos, olha as consequências de quem fica olhando para o vinho. É a Bíblia que está falando, não é a Assembleia de Deus, não, é a Bíblia. É a palavra de Deus que está dizendo.
Ela não te proíbe, não. Ela está te dizendo que você vai ter uns sérios problemas. Ah, mas eu sei me controlar, eu sou controlado. Hoje você está sendo, amanhã ou depois alguém vai chegar para você e vai falar assim, não, o que você arrumou ontem? Que aquilo que aconteceu com você ontem? Eu falei, rapaz, eu nem lembro. Isso aconteceu comigo já no passado. Já aconteceu com muita gente. Então é isso que a Bíblia está te advertindo. Olha aí, no seu fim, ou seja, depois que passar alguns tempos, o vinho vai fazer isso com você. Vai morder como cobra. E o versículo 33, os teus olhos olharão para as mulheres estranhas. Cuidado. O teu coração falará perversidades e serás como o que dorme no meio do mar. Já pensou dormindo no meio do mar? Em cima de uma boiazinha, hoje nós temos, né? No naviozinho daquela época, aquelas coisinhas de madeira tão insignificante, tão sem recurso, né? Também como aquele que dorme no topo do mastro. Lá em cima de um lugar alto, o mastro você sabe, né? Aqui está se referindo a alguma coisa da época. Mas você num lugar alto, dormindo, muito perigoso. E dirás, espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não senti. Quando virei a despertar? Ainda tornarei buscá-la outra vez. Então, irmãos, as consequências são muito sérias, muito sérias. Se você ler esse capítulo aqui, irmãos, ele tem os versículos anteriores, o nosso tempo não permite a gente ler. Mas leia esse capítulo inteiro, o capítulo 23 de Provérbios, para você ver quantas coisas que fala a respeito da bebida. É muito pernicioso, é muito prejudicial. Prejudicial. Muito perigoso. Temos que ter muito cuidado. Sabe o que Paulo fez? Eu vou ler a segunda parte, a gente vai fazer uma juntada aqui do versículo e dar um resumo. Veja bem. Mas enchei-vos do Espírito. Ele diz, não vos embriagueis com vinho. Por causa dessas coisas aqui, que está na Bíblia. Mas enchei-vos do Espírito. Essa expressão indica renovação, novo enchimento, ou renovação, novo enchimento do Espírito. Uma nova dose de poder, diríamos assim. Certo? Depois vem a oração do Espírito, ou a ação do Espírito na vida cristã não é estática. Olha bem, nele somos renovados no nosso dia a dia. Essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias e isso vem desde o Pentecostes. Não é estática, significa que ela se move, ela trabalha, ela age. A ação do Espírito Santo na nossa vida, na vida daquele que se enche do Espírito. Então, quando Paulo fala assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele está dizendo assim, em vez de você ficar tomando tempo com bebidas, ao invés de você ficar desperdiçando o seu tempo perto do vinho, se embriagando e fazendo coisas que não convém, falando o que não se deve falar, correndo o risco de, biblicamente falando aqui, olhar para mulheres estranhas, entrar em confusão. A pessoa quando bebe muito, irmãos, ele pede reflexo. Ele às vezes olha para uma pessoa que não devia olhar, com um olhar maldoso, né? E ele não reflete que as pessoas estão lhe vendo. Eu tenho experiência própria, eu sou crente desde menino, mas eu fiquei, uma época, 8 anos fora da igreja quando jovem. No dia 10 de março de 91, Jesus me trouxe de volta e cumpriu na minha vida tudo aquilo que ele havia falado que iria acontecer na minha vida. Certo? E continua me abençoando até o dia de hoje. Então a gente conhece essas coisas, Então Paulo estava dizendo, ao invés de você ficar se embriagando, se enchendo de bebida e ficar tendo um comportamento transtornado, perdendo o seu tempo, entrando em confusões, fazendo coisas que não convêm, se encha do Espírito. Tome o seu tempo para se encher do Espírito, vai orar, vai ler a Bíblia. Era isso que ele estava dizendo. É claro que não tinha Bíblia naqueles dias. Tinha os livros do Velho Testamento, os livros, inclusive Paulo tinha os livros dos pergaminhos. Então ele estava dizendo isso, vai ler, mas para nós está dizendo hoje, a palavra de Deus ela continua com um efeito constante. Então ele diz assim, ao invés de você ficar perdendo tempo com bebidas, com farras, vai ler a palavra, vai orar, vai buscar a Deus, vai se encher do Espírito, porque a maneira de encher do Espírito é fazendo isso, é se exercitando na fé, buscando em oração ao Senhor. Aí ele diz aqui para a gente não confundir com o batismo no Espírito Santo, é o ponto 3. Isso já foi estudado na lição 3, em outras passagens, cheio do Espírito Santo, diz respeito ao batismo no Espírito, mas não é o caso em Efésios. Irmãos, o que se explica isso aqui? A nossa verdade prática diz que ser cheio do Espírito tanto pode na Bíblia se referir ao dia que você foi
batizado com o Espírito Santo, como aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecostes. Foram todos cheios do Espírito Santo e começaram, olha bem, a falar em outras línguas. Começaram, a partir daí, continuaram falando. Ali foi o começo, o início, a primeira vez, certo? Então, veja bem, tanto pode se referir a esse momento na sua vida, do dia que você foi batizado, mas principalmente no texto que está sendo estudado. Encher do Espírito ou ser cheio do Espírito não é o dia do batismo, é a vivência, é o dia a dia, é a vida cristã. É você ser fervoroso, sempre orando, sempre lendo Bíblia, sempre indo à igreja, à casa de Deus, sempre cantando, sempre vivendo na presença de Deus, sempre cheio do Espírito Santo. Ser cheio aqui significa isso. Estar sempre cheio, sempre renovado pelo poder do Espírito Santo. Vamos para o terceiro tópico, para a gente concluir. Nós já estamos com o tempo bem avançado aqui. Um vídeo muito longo, fica difícil das pessoas ouvir tudo. Mas se você estiver gostando, continue aí, porque é importante. Quando eu digo gostando, eu não estou falando isso para mim, não, eu nem penso, não estou pensando em mim. Estou pensando no gostando do assunto, da palavra. Eu tenho um prazer muito grande em ensinar a palavra, em falar a palavra de Deus, em pregar. Eu amo pregar a palavra. Eu amo dar uma aula de escola dominical, um estudo bíblico, porque é a palavra de Deus. É preciosa para nós. A Bíblia diz, Provérbios diz assim, que ela é mais doce do que o licor dos favos, né? E é muito bom mesmo. Então vamos lá. Vigilantes contra a frieza espiritual. Temos que ter cuidado. Primeiro ponto. Deixa eu ler essa introdução do tópico aqui para facilitar. O terceiro tópico vai falar de vigilantes contra a frieza espiritual. Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheio do Espírito Santo. Está em Atos 6 e 3. Como identificar alguém cheio do Espírito Santo? Como identificar uma pessoa que é cheia do Espírito? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características. É o que a gente vai falar aqui, certo, irmãos? Eu li essa introdução para facilitar a compreensão, porque ser cheio do Espírito Santo é um conselho bíblico. Não foi o que Paulo fez? Mas nos dias da igreja primitiva, dos dias apostólicos, em que eles tiveram ali que substituir alguém, porque os apóstolos não estavam conseguindo atender o lado espiritual e o social da igreja. Então eles resolveram instituir o diaconato. E eles disseram, escolha entre vós varões que sejam pessoas, homens de verdade, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo. Era um dos requisitos principais, ser cheio do Espírito Santo. A igreja hoje, as convenções aplicam essa expressão numa pessoa ser batizada com o Espírito Santo. É uma evidência de que ele foi cheio do Espírito Santo. Só que ele precisa continuar. Você não pode ser cheio só no dia de ter sido batizado o ano passado, o mês passado, uma década passada, e depois se esvaziar. Não, a gente tem que ter cuidado. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente se esvazia. Então, olha bem, quais são as principais ferramentas, as principais características de um cristão cheio do Espírito Santo? Primeiro, ele tem um testemunho transbordante. É um sinal evidente. Os cânticos são expressões de alegria, de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Os cristãos expressam por meio de hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam, estar inspirado na vida dos personagens bíblicos e nas promessas divinas. Tem alguém que diz que Deus não fala pelos louvores. Por que alguém... Tem pessoa que ele vai ensinar, irmãos, ele se torna extremista. Porque tem coisa que a gente ensina que às vezes na prática a gente não faz. Tem que ter muito cuidado com isso. A pessoa diz assim, Deus não fala no louvor. Sabe por que Deus não fala no louvor? Porque o louvor é para Deus. Eu ouvi uma pessoa aí muito sábio fazendo isso. Mas eu tenho minhas dúvidas que lá no particular ele às vezes falou, Deus falou comigo nesse hino. Porque não é raro a gente chorar na presença de Deus, na igreja, ouvindo alguém cantar. Quantas vezes eu estou cantando com a minha esposa, eu vejo pessoas chorando na igreja, porque Deus, através da mensagem, está falando com ele. O louvor é para Deus, porque a palavra louvor é elogio, é você dar glória para Deus. Então o hino escrito para louvar a Deus, ele é para louvar a Deus. Mas tem alguns hinos que são escritos para louvar a Deus, mas a sua composição ela tem uma mensagem voltada para o homem, para a igreja, para o servo de Deus. Então Deus pode sim falar no louvor. Seria muito ruim a gente ficar cantando e não saber o que está acontecendo. E a gente sente a presença de Deus porque o louvor foi inspirado por Deus. Mas aqui está falando isso porque eu achei por bem falar, porque ele está citando o seguinte, que o crente
que é cheio do Espírito, ele tem um testemunho transbordante. E ele se expressa com louvores. Aí sabe o que eu vou dizer? Eu não sou radical, não, eu já fui. Mas o que eu vou falar aqui tem sentido. Se você é um crente, mas você vive cantando rap, pancadão, lambada, samba, funk, será que você está cheio do Espírito Santo? Cuidado, cuidado. A ideologia das músicas de hoje, irmãos, se a gente voltar às músicas de 40 anos atrás, quem sabe que algumas seriam até toleráveis. Mas aquilo que Paulo disse aos romanos, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Aí imaginou você chegar na casa do irmão, vamos para o culto na casa do irmão, chega um pouquinho mais cedo, e está lá o Zezé de Camargo e Luciano cantando na maior altura na casa do irmão, na casa dos céus. Amado Batista, cantando na maior altura da casa do pastor. Um rap daqueles fortes, um funk, um pancadão. Irmãos, vamos ter cuidado. Olha, ele está dizendo que o cristão de testemunho, ele se expressa em louvor, em adoração a Deus. A sua vida é um louvor a Deus. A sua vida é um louvor a Deus. Então, se uma pessoa está envolvida com esse tipo de coisa, está dizendo que ele não está tendo um bom testemunho. Isso é muito perigoso, isso é nocivo, isso pode te estragar. Isso vai tirar a sua vida espiritual. Ao passo que você poderia estar louvando a Deus e através do seu louvor, alguém está sendo... Olha, domingo a gente estava na igreja, irmãos, no culto aqui em Ponte Alta. Eu tive a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Deus abençoou de uma forma tremenda. Foi um encerramento de culto muito abençoado. Deus renovou as pessoas, foi bom. Quando terminamos o culto, saímos para fora, todo mundo indo embora. O pastor da igreja, o pastor Tiago, ficou dentro da igreja dando ceia para alguns irmãos que não tinham vindo no culto de ceia. E chegou uma pessoa da casa vizinho que queria falar com o pastor. Veio vindo e queria falar com o pastor. E quando mandaram chamar o pastor, e ele me viu, falou, não, eu converso com você mesmo. Conversou comigo, não chamou o pastor. Ele veio dizer assim, olha, Deus falou comigo através desse culto aí. Ele estava ali, sabe aquele pessoal que fica sentado numa turminha, desfrutando de um lazer ali e tal, né, algumas coisas ali. E ele disse assim, Deus falou comigo, enquanto estava acontecendo esse culto aí, essa pregação aí, Deus estava falando comigo, e ele começou a citar alguns versículos da Bíblia, ele não estava em condição de citar, mas começou a citar alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Enquanto a gente está cantando, a gente está pregando, a gente está louvando na igreja, na nossa casa, dentro do nosso carro, na rua, aonde a gente está louvando a Deus, Deus pode estar falando com alguém através disso. E o nosso testemunho está sendo observado. As pessoas estão dizendo, isso aí é diferente. É isso que ele está dizendo aqui. Não vamos avançar muito porque não permite o tempo. Segundo ponto, dar graça em tudo. Isso aqui está falando de alguém que é cheio do Espírito e tem que ter cuidado para não entrar na frieza espiritual. Essa é a vontade de Deus. Deve ser a marca de todo cristão. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graça a Deus por tudo. O crente cheio do Espírito Santo, quando acontece um problema na sua vida, ele ora a Deus e fala, Senhor, me ajude a suportar. Ele não vai murmurar por causa desse problema. Ele vai orar a Deus e Paulo diz que nós temos até que agradecer, dar graças a Deus. Aquilo que não aconteceu hoje, Deus sabe o porquê ele não permitiu acontecer. E ele tem um propósito em todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto, pela sua determinação. Ponto 3 para nós terminar. Sujeição. Quebrantamento e humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é uma outra consequência, ou é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito. Pois o Espírito nos capacita à sujeição. É dever cristão submeter-se às autoridades espirituais. Está aí em 1 Pedro 2:13. Aos seus superiores hierárquicos. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. Respeitar os superiores, respeitar o pastor da sua igreja, respeitar o seu líder do conjunto, respeitar aquele que está numa posição diferente da sua. Porque ele está ali colocado por Deus. E ele precisa ser respeitado. Submissão, sujeição. Isso vem, irmãos, a partir do momento que você é submisso, é sujeito à palavra de Deus. Isso é muito importante. Ele está dizendo que isso aqui é sinal de uma pessoa com a vida cheia do Espírito Santo. Então sejamos essa pessoa
cheio do Espírito Santo. E tomemos cuidado para a gente não esfriar espiritualmente. Que Deus possa te abençoar. Espero que Ele tenha falado com você através desse comentário. E te aconselho a ir para a igreja no domingo, na escola dominical, aprender com seu professor, com seu pastor, e ali você vai tirar dúvidas. Mas se você quiser fazer um comentário aí embaixo no vídeo, e você fazer uma pergunta, fazer uma colocação, uma comparação de alguma coisa, trazer uma ideia para nós, certo? É muito bom. E se puder, compartilhe esse vídeo com alguém e passe para alguém esse vídeo, para alguém da sua família, alguém que você goste, para que ele também seja abençoado. Inscreva no canal se você não é inscrito e na próxima semana, se Deus permitir, estaremos comentando a 10ª lição. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.